Olá pessoal, sou o professor Nelson Ogawa, docente responsável pela disciplina de Biofísica da Universidade de Gurupi, Tocantins. Temos programadas 22 aulas práticas e hoje daremos início à primeira, cujo tema será campo gravitacional. Campo gravitacional. Todos os corpos, objetos, seres vivos, água, florestas, todas elas estão ligadas devido a essa força gravitacional que atrai esses corpos para a Terra, no caso o planeta Terra. Caso não houvesse essas forças presentes, as forças gravitacionais, também conhecida como força-peso, a Terra gira e nós estaríamos no espaço, né? Então todos os corpos estarão ligados à Terra devido a essa atração gravitacional. A intensidade desse campo gravitacional que nos une, todos os objetos e todas as pessoas, né, todo o mundo todo, todas as coisas do planeta Terra, a intensidade desse campo gravitacional nós chamamos de aceleração da gravidade. Aqui, num ponto denominado centro de massa, é como se toda a massa do planeta Terra estivesse concentrado nesse ponto virtual. Então, desse ponto até a superfície seria o raio da Terra. Então, corpos que estão mais a uma certa altura, né, da superfície da Terra, elas sofrerão menor influência. E as que estão na superfície da Terra terão essa intensidade grande, mantendo as ligadas à Terra. A fórmula para determinar essa aceleração da gravidade é G, a massa da Terra. G é uma constante universal, cosmológica. M é a massa da Terra e D é ao quadrado, então é inversamente proporcional, né? Então, quanto mais distante o corpo estiver da Terra, menor será essa intensidade aí. Aqui temos, então, nós vamos tentar, então, nessa aula prática, determinar o valor, a intensidade desse campo gravitacional que nós chamamos de G, aceleração da gravidade. Para isso, nós vamos usar um sistema simples, de pêndulo simples, onde um corpo estará amarrado a uma linha e, dado uma certa altura e um ângulo, para ela poder oscilar livremente. Nesse corpo estarão presentes a força gravitacional, sempre puxando ela para o centro da Terra, mas ela não consegue ir para a Terra porque existe uma atração aqui no fio, né? A composição dessas duas forças, a atração no fio e a força gravitacional, no caso força-peso, vai dar uma componente que é a força centrípeta, sempre trazendo esse corpo para o centro, e isso permite que esse corpo vai ficar oscilando aí até parar devido ao atrito com o ar. A decomposição dessas forças nos seus respectivos eixos fornece uma equação que seria isso aqui: período T, maiúsculo período, 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio, e aceleração da gravidade G. Elevando ao quadrado, então, fica T ao quadrado, período ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, sai L sobre G, troca G para lá, período quadrado para baixo, assim nós podemos determinar experimentalmente a aceleração da gravidade. De onde vem 39,4? Veio dessa continha aqui, 4 vezes 3,14, que é o π ao quadrado. Experimentalmente, como nós vamos fazer? Nós vamos medir o comprimento do fio, aproximadamente nessas dimensões, e medir o tempo de 10 oscilações no cronômetro, e nós vamos dividir esse tempo por 10 para ter o tempo de uma oscilação, que seria o período. O período é definido como sendo o tempo de uma oscilação completa. Conforme exposto então anteriormente, aqui no modelo onde
o corpo está pendurado, né, por um fio, amarrado a um fio, e ele vai oscilar livremente. Aqui nós materializamos o que está na lousa aqui. Aqui tem um pêndulo simples e ele vai oscilar da maneira como foi explicado anteriormente. Primeira medida que nós vamos fazer é do comprimento desse fio aí. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente medir com uma régua. Então tá aqui. Daqui do início, onde ele está amarrado aqui, até onde está amarrado na massa, no nó da massa. Tá aqui, 95 centímetros, conforme havíamos previsto aqui no primeiro medida. Agora nós vamos oscilar esse pêndulo aí para medir o tempo em segundos de 10 oscilações completas. Para isso eu uso um cronômetro, coloco uma leve angulação e inicio as oscilações. Uma oscilação completa é ele sair daqui, ir para lá e voltar aqui. Isso é uma oscilação completa. Eu vou medir o tempo de 10 oscilações completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 segundos. 20 segundos, 10 oscilações completas. Então, se eu dividir por 10, eu tenho o tempo de uma única oscilação, que a gente chama de período. O inverso do período é a frequência. Isso aqui nós não vamos trabalhar com frequência. Esse período aqui será elevado ao quadrado. Depois, o comprimento medido, que é de 95 centímetros, será dividido por esse período que está ao quadrado. No caso seria 4 aqui, né? Então seria 95 dividido por 4. E assim sucessivamente. Vamos para a segunda medida. Agora nós vamos em torno de 85 centímetros. Basta diminuir o comprimento do fio. Estando em torno disso aí, tá bom. Aqui está um pouco comprido, vamos diminuir mais. Pronto. Tá aqui, 86,5. E vamos oscilar 10 oscilações completas e medir esse tempo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Então, a diminuição do comprimento do fio acarretou numa diminuição do período, ou seja, o tempo de uma oscilação. Então, dividido por 10, 1,8 segundos seria o período de uma oscilação. Aqui nós elevaríamos ao quadrado, 86,5 dividido por 1,8 ao quadrado daria essa coluna aqui. E sucessivamente nós vamos medir para 75 centímetros, 65, 55 e fazer o mesmo procedimento. Aqui os comprimentos dos fios, vocês acompanharam até essa segunda medida de 95 e 86,5. Aqui os tempos de 10 oscilações e o período que a gente dividiu por 10.
Aqui a frequência, que é o inverso desses valores de período. Fizemos aqui, demos prosseguimento, medimos 71 centímetros com a régua, deu 17 segundos, 10 oscilações, diminuímos mais o comprimento do fio para 58 centímetros, diminuiu o período e também diminuindo para 45 centímetros, o período caiu para 1,4. O inverso, que é a frequência, então quanto menor é o comprimento do fio, maior é a frequência de oscilações, como mostra aqui. Ele vai aumentando, né? 0,5, 0,56, 0,6, 0,68 e 0,72 em Hertz. Esses valores aqui do período, nós elevamos ao quadrado e aqui está a coluna, onde foi calculado os valores dessa coluna aqui, do período ao quadrado. Aqui, L, cada L correspondente, dividido por seu quadrado do seu período, forneceu esses valores aqui. Quando eu pegar essas colunas aqui, multiplicar, como mostrado aqui na forma, multiplicar por 39,4, vai fornecer esses valores de aceleração da gravidade. A média deles deu 975,2. Esse aqui é o desvio padrão, que é a variabilidade, né, que são os erros experimentais que ocorrem. E esse erro experimental é possível de medir, como nós fizemos aqui. A aceleração de gravidade de Gurupi, nós entramos no Google, vimos a nossa latitude aqui de Gurupi, longitude e altura que ele está, e forneceu 978,9 centímetros por segundo ao quadrado. É a aceleração de gravidade de Gurupi, previsto. A Terra gira, então a aceleração da gravidade vai modificando, dependendo da localização do município ou país. O erro experimental nós medimos, então, esse aqui que é a média, 975,2, subtraímos do valor que era esperado, 978,09, dividimos por 978,09, multiplicamos por 100, deu um erro de 0,3%, mostrando que o sistema de pêndulo simples ela é válida e bastante preciso. Então, como vocês viram, né, na aula prática, nós medimos o campo gravitacional representado pela aceleração da gravidade e a importância fisiológica da gravidade é que nós não vemos ela, porém ela está presente no nosso dia, na rotina, inclusive no nosso organismo, na fisiologia. Imagine o sangue, a pressão que ela deve ter lá na altura dos pés para poder impulsionar o sangue contra a gravidade para voltar ao coração. Bem, por hoje é só isso, pessoal. Até a próxima aula.